Então, vamos dar início ao nosso culto. Hoje, dia 3 de agosto de 2025. Minasama, yokoso, mo ikai, kono nichiyoubi, 8月3日、2025年8月3日の集会を始めさせていただきます。Então, nós gostaríamos de fazer a leitura, a primeira leitura, a senhora Mariko Shimai, 39編の4節から12節です。Salmo 39, de 4 a 12. Salmo 39, 4 a 12. Gostaríamos de fazer essa leitura. Então, alguém de Araçatuba pode fazer a leitura de Salmo 39, 4 a 12? Mariko Shimai ni Nihongo de先に読んでいただくことできますか？はい。詩編39編、了承からお読みします。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いかを知ることができるように、ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。あなたに誠に人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。誠に人は幻のように歩き回り、誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。主よ、今、私は何を待ち望みましょう。私の望みは、それはあなたです。私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。私は目視、口を開きません。あなたがそうなさったからです。どうかあなたの道を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをシミが食うようになくしてしまわれます。誠に人は皆虚しいものです。私の祈りを聞いてください。主よ、私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。アーメン。Amém. Obrigado, gozaimashita. Então, gostaríamos de pedir para alguém de Araçatuba poder fazer a leitura, por favor. A turma de Araçatuba está aí? Alguém de Araçatuba poderia fazer a leitura de Salmo 39, 4 a 12, por favor. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis.
como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos meus pais. Amém? Amém. Amém. Vamos ter agora um momento de oração. Então, nós gostaríamos de pedir. Vou pedir para a senhora Tamai fazer a oração primeiro e alguém de Araçatuba também, por favor. Tamai Shimai, dozo inori o shite itadakimasu ka? Tamai Shimai. O inori o onegai はい、itashimasu. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆をあがめます。また、今宵も兄弟、姉妹ともども、御言葉をお受け入れるひとときを感謝いたします。私どものことによろたる主にただ感謝あるのみです。今週もまた週中に厳しい寒さが来る予想です。大勢の方々が健康を期待しておられるようです。どうか主の御手によって人々を癒してくださいますよう、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。 Amém. Amém. Alguém de Araçatuba poderia fazer a oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de hoje, Senhor. Obrigado pelas bênçãos que tu nos deste, Senhor. Obrigado por ter abençoado a festa com a despedida do pastor Malutani, Dona Neuza e suas respectivas famílias, Senhor. Obrigado também pela comunhão que nós tivemos aqui entre nossos irmãos, Senhor. E obrigado por suprir todas as nossas necessidades, Senhor, no dia de hoje, Senhor. Abençoe o Senhor pastor Malutani em sua nova jornada e que nada falte a ele e a sua família, Senhor. Também abençoe esta igreja que passará por novas transformações, Senhor, e que o Senhor capacite os novos membros daqui a ser ousados e a levar adiante a tua palavra para sempre, Senhor. Te Amém. pedimos também, Senhor, que abençoe a palavra do Senhor, do pastor Flávio aqui, Senhor, que a palavra possa tocar nos nossos corações, Senhor, e que tu seja glorificado para sempre, Senhor. Por todo louvor e toda glória seja dado somente a ti, Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos então entoar o louvor. Terra Feliz.
Cantarei nesse lindo país, belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristeza nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo final para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas sem fim vou rezar. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Amém. A gente só está de Amém. passagem aqui na Terra. Tem uma morada eterna que haveremos de ir logo, logo. Precisamos estar preparados para isso, né? Não estarmos tão apegados às coisas passageiras, mas estarmos voltados nossa mente para aquilo que é eterno. 私たちはただこの地上を一時的に通らせられていることですが、永遠の住まいが用意されているために私たちは整えられましょうね。Então vamos então fazer a oração Pai Nosso. Alguém de piedade podia fazer? Vamos ver aqui quem poderia fazer. Eu posso fazer? Sim, por favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. 玉井姉妹、日本語でどうぞお願いいたします。天に増します我らの父よ、願わくは名を崇めさせたまえ、国をやらせたまえ、心の天になること、いつもなさせたまえ、我らの日常のことを今日も与えたまえ、我らに今を罪を犯すのを我らが許すこと、我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より追い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何日のものがなり。アーメン。アーメン。続いて賛美いたしましょう。Em continuidade, vamos cantar, vamos louvar Cristo, esperança na vida e na morte. キリストは私たちの命、また死の望みであるという題を持つ賛美をいたしたいです。あ
Há esperança em vida e morte. Cristo é em que confia o nosso ser. A Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final. É seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo pode dar a alma paz. Deus é bom, Deus é bom, como sua graça é eficaz, em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Aleluia, a razão da nossa fé, a vida e morte Cristo é. E quando o fim então chegar, vivo estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. A razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Amém. Graças a Deus, que Cristo é a nossa esperança, seja em vida ou seja na morte. Cristoは私たちの人生の望みであり、また死の望みであるということは、なんと確信がある主を私たちは直面することができる。Não é tão maravilhoso a gente viver uma vida que pode enfrentar a morte? Isso é algo muito tremendo, porque muita gente vive querendo escapar, né, da morte, temendo a morte. Não, nós não podemos enfrentar a morte, viver uma vida enfrentando a morte com certeza. Graças a Deus. 私たちは本当に主を恐れずに人生を生きることができる。それほどの望みは素晴らしいですね。望み深い
生き方です。Então, vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 23, 1 a 13. 創世記の23章、1節から13節を丸谷先生に、はい、読していただきます。em Gênesis 23, 1 a 13. Quem poderia fazer a leitura de alguém de piedade? 創世記23章、一節。サラの一生。サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルパ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは木でサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立ってその土地の人々、ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いて、ゾハルの子エフロンに交渉して、彼の、畑地の端にある彼の所有のマクベラのホラー穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその畑地に十分な値をつけて私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の角に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑地をあなたに差し上げます。そこにあるホラ穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は20歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。Amém. アーメン。 Por favor, Davi. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir
uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, dizendo diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim, junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Mequipela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceitei-o de mim, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Amém. Amém. Então, todos nós enfrentamos a morte, assim como Abraão enfrentou a morte da Sara, a sua amada. O importante é estarmos preparados, né? Então, vamos ouvir a mensagem. Hoje, o título da mensagem é Estrangeiro e Peregrino na Terra. Gênesis 23, 1 a 13. 地上の旅人であり、巡礼者であるという題をもって、今日のメッセージをいただきましょう. Então vamos ter um momento de oração. Pai, agradecemos, porque a tua palavra é imutável. A palavra do Senhor é poderosa para vir ao encontro da nossa alma, alimentar, fortalecer a nossa fé, preparar-nos para a eternidade. Agradecemos por nós podermos ter a tua palavra na peregrinação aqui na terra, para prepararmos para a morada eterna. Que o Senhor possa estar junto com Alex na transmissão dessa mensagem, pelo teu Espírito, o mesmo Espírito que opere na vida do Alex, venha também a trazer em nós a realidade da sua palavra, para operar a transformação necessária, fortalecimento necessário, encorajamento necessário, cura necessária. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode começar, Alex.
Boa noite a todos, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, uma alegria estarmos juntos e podendo louvar a Deus, né? Louvamos hoje músicas que nos levam a refletir, né, sobre eternidade, né? Por quê? Nós estamos seguindo o estudo de Gênesis, né? E agora deparamos com Gênesis 23, onde é mencionado ali a morte de Sara, né, o luto de Abraão e tendo ali que sepultar a sua esposa, né? E ele que era um peregrino, um nômade, que estava habitando ali naquela terra estrangeira, e agora a sua esposa, né, a sua companheira ali de uma vida toda, ela faleceu, né? Fala que ela tinha 127 anos quando faleceu. Quando ela teve Isaac, estava com 90 anos, né? Então, ela ainda viveu 37 anos, né, depois que nasceu o Isaac. E aqui mostra, né, a realidade de cada um de nós, né? Nossa realidade que todo mundo tem que enfrentar, que é passar por essa questão do luto, né? De ter um parente, um familiar, né? De poder ter que passar com essa tristeza da despedida, né? Com certeza todos aqui já passaram por isso, sabem da dureza que é, da dificuldade que é, mas é a realidade aqui desse mundo, né? Estamos aqui de passagem, estamos aqui por um certo número de tempo que nem ninguém sabe quanto é, né? Ninguém sabe quantos dias, quantos anos nós temos pela frente. É um mistério, é uma incerteza, né? Dessa parte. Será que vamos viver 70, 80, 90 anos, né? Alguns podem até chegar a 100 anos, mas a grande certeza é que um dia iremos partir, né? E aqui, com essa leitura que nós fizemos aqui de Gênesis 23, meditando sobre isso, né? A gente também medita sobre a nossa própria vida, sobre da a realidade que estamos aqui de passagem nessa terra, né? Então, o Abraão, embora fosse o pai da fé, né, um homem que a gente viu no capítulo passado, ele passou por uma grande prova que Deus fez a ele, né, o pedindo o seu filho, e ele ofereceu, ele passou, foi aprovado, sua fé estava firme com o Senhor, mas isso não poupa ele de passar por esses problemas da vida, né? Dores, luto. E assim como nós também, se nós queremos seguir a Jesus, aceitamos esse convite dele para seguir, cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, entregamos nossa vida a Ele, isso não poupa a gente de passar por dificuldades, sofrimentos ou provações, mas a certeza que Ele nos dá é a vida eterna, né? Então, embora Abraão tivesse ali essa certeza de estar andando com Deus, né? Ele com Sara, ele chorou bastante, né? Aqui está escrito que ele, no versículo 2, que ele chorou e lamentou por ela, né? Mas não é um choro, é um choro de tristeza, um choro de separação, porém, como fala lá em Tessalonicenses, não é um choro de desesperança, não é um choro daqueles que não têm esperança, daqueles que não sabem para onde vai, né? A pior tristeza maior é essa, né? De não saber para onde vai, não ter certeza para onde está indo, se vai passar a eternidade com Deus ou separado de Deus. E isso que é tão triste quando falece um familiar, né? Um parente da gente, um amigo, e a gente não tem essa certeza, né? Se ele
cria em Jesus, né? Porque aí a gente sabe, né, o que diz a palavra de Deus, que só em Jesus, né, ele é a única esperança na vida e na morte, como nós cantamos agora, né? Então, essa música, né, ela, Esperança na Vida e na Morte, existe um catecismo, né, que é uma, um conjunto de perguntas e respostas sobre a fé, sobre as doutrinas bíblicas, né, que é lá do século XVII, que a igreja se reuniu para responder essas perguntas, né? E uma delas é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E a resposta que esses homens de Deus, né, eles chegaram, né, nesse resumo da fé, é o seguinte para essa pergunta, que a nossa única esperança na vida e na morte é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo, né? E de onde que eles tiraram essa resposta, né? Eles tiraram essa resposta lá de Romanos 14, 7 e 8, que diz que porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso é uma, uma declaração realmente de fé, né? De que não somos mais de nós mesmos, fomos comprados por um alto preço, pertencemos agora a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, né? E se temos essa certeza nas nossas vidas, né, temos uma segurança muito grande que não temos mais medo da morte, não temos mais temor, né, do futuro. Porque se temos essa segurança que somos de Deus, pertencemos a Deus, né, e sabemos que Ele é eterno, e a palavra dele não mente, Ele deu tantas promessas. Jesus disse que ia preparar um lugar, e quando tivesse preparado, Ele voltaria para buscar os seus, para que estivessem para sempre com Ele, e tantas outras promessas nós temos na palavra de Deus. Então, isso é um conforto, né? Uma coisa que conforta o coração daquele que tem fé em Jesus, né? E agora eu queria só ver um pouquinho nesse trecho que nós lemos, né? O Abraão, ele tinha falecido então a esposa e agora ele precisava sepultar a esposa. E ele estava ali naquela terra de Canaã, é a terra que foi prometida a ele. Deus deu para ele essa promessa, né? Em várias vezes, como a gente viu lá por exemplo, em Gênesis 12, Deus disse para ele: então o Senhor lhe apareceu a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei essa terra. E ele ali construiu um altar ao Senhor que lhe havia aparecido, né? E Deus repetiu essa promessa por 3 vezes, né? Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 17. Então Deus confirmou a promessa para ele que a sua descendência seria a proprietária, seria dado da parte de Deus essa terra para eles, né? Mas no momento que ele estava ali ainda, que ele ainda estava vivendo, né, isso era uma promessa futura. Ainda ele era ali um peregrino, um forasteiro ali naquela terra. A terra tinha outros donos ali e ele estava ali peregrinando, passando por ali. Mas ele recebeu a promessa, e ele creu na promessa de Deus que aquela terra seria dele e da sua descendência, né? Essa promessa também, Deus, a gente vai ver mais para frente, né, que Deus repete para ela para Isaac, né, que era o filho de Abraão, e também para o neto de Abraão, Jacó. E demorou muitos e muitos anos para se cumprir, mas no tempo certo, né,
Deus cumpre as suas promessas. E a gente vê que hoje, lá, embora muitos, né, queiram, é, de- com muitas lutas, e o povo de Israel está ali, estabelecido naquela terra, embora muitos quiseram até hoje tirar eles dali, eliminar eles, mas o Senhor tem protegido e guardado essa nação, por causa da promessa feita a Abraão, né, que essa terra seria da sua descendência. Então, é, agora ele queria então comprar um pedaço ali daquela terra ali, né? Porque eles ofereceram para ele, né? Ah, escolhe aqui alguma sepultura, escolhe aqui para qualquer uma que você quiser, a gente vai ceder para você sepultar a sua esposa. Mas ele não queria isso, né? Ele queria um pedaço ali daquela terra que se tornasse propriedade dele e da sua família, para que ele pudesse sepultar a esposa, né? Um sepultamento ali é uma coisa muito solene, né? Então, é uma coisa muito importante hoje e também era naquela época. E ele então foi ali conversar com as pessoas ali, com as pessoas daquela comunidade. E aqui, pelo que a gente vê na palavra, né? Era como se fosse uma reunião na porta da cidade, com todas as pessoas ali. E ele, voltando aqui, ele humildemente, ele começa ali a pedir para eles, né? No versículo 4, né? Versículo 3 e 4, ele se levantou da presença da sua esposa e foi ali aos filhos de Et. E ele começa tão humilde, né? Ele fala assim: Eu sou estrangeiro e morador entre vocês. Eu sou estrangeiro, eu não sou daqui. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês para que eu possa sepultar a minha falecida mulher, né? Então, a gente vê aqui a humildade, né? Como a gente tem trabalhado o coração contrito, que Deus, ele ouve, ele não despreza, e ele busca corações contritos e quebrantados que busquem a ele, né, com sinceridade. E Abraão, por ele andar com Deus já há muitos anos, muito tempo, né? E ele, uma das características que a gente vê nele nesse texto aqui é a característica da humildade, né? A maneira como ele se dirige às pessoas. Ele fala reconhecendo que ele é estrangeiro aqui e pede, né, para eles que vendam um pedaço ali de terra, né? E olha como que as pessoas ouviam ali o testemunho, né, que não é ele que fala de si mesmo, mas o que as pessoas falam dele, no versículo 6. Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Isso eram as pessoas que conviviam ali por perto dele, que podiam falar, né, que ele era como um príncipe de Deus no meio das pessoas. As pessoas reconheciam nele a presença de Deus, reconheciam ali a sua conduta, o seu jeito de falar, seu jeito de agir, como um príncipe de Deus, uma pessoa que tinha Deus na sua vida, né? E aqui é uma pergunta, né, para cada um de nós que estamos buscando ao Senhor. O que as pessoas veem quando olham para nós, né? E tem um ditado que diz que a gente pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas a gente não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? Uma hora ou outra, ou numa hora de pressão, é a hora que realmente revela quem somos, né? Numa hora de dificuldade, numa hora de pressão, é onde aparece verdadeiramente quem somos,
sem as máscaras, né? Então, o Abraão, ele vivia muito tempo ali junto com, próximo dessas pessoas, e elas o reconheciam como um príncipe de Deus, um filho de Deus, né? E isso é o que Jesus quer que cada um de nós, que somos os seus seguidores, seus filhos, né? Que cada um de nós seja, né? Ele falou assim, eu quero que você, nisso conhecereis todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. As pessoas vão ver e vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então, o testemunho do crente é muito importante, né? A gente receber de Deus o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, e a gente começar a andar com Ele, deixar-se transformado por Deus, deixar-se encher pelo Espírito Santo e ter um testemunho verdadeiro que revela Deus, revela a presença de Deus, como Abraão tinha. Então, isso é uma grande pergunta, né, para nós. Pessoas estão vendo nós como filhos de Deus e aí a gente vê, né, ó, eles aqui a negociação é muito interessante, né, a gente prestar atenção que ele queria comprar, né, era toda uma negociação muito educada, muito polida, e as pessoas querendo oferecer para ele como presente, né, de ceder a sepultura, mas ele queria realmente era comprar, né, ter essa posse do lugar, para que ele e a sua família pudessem ter uma propriedade para sepultura, né? E ele falou: "Eu pagarei o preço que for, né? O preço correto." Ele no versículo 9 ele fala: "Que entregue a mim pelo preço devido para que eu tenha uma sepultura entre vocês." Então, antes de continuar, por exemplo, todo mundo aqui, talvez, não sei se todo mundo, né? Mas a maioria já viajou para algum lugar, já planejou alguma viagem, pode ser curta, sei lá, até a praia, ou alguns foram mais longe, né? E quando você planeja uma viagem, o lugar mais longe que eu fui até hoje foi ali em Santa Catarina, né? Balneário Camboriú, o lugar mais longe que eu fui. Então, quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente fica pensando, né, nisso. A gente fica imaginando, pensando como será, por mais que vai passar ali poucos dias e logo vai voltar de novo para a rotina, mas o fato de você saber que você vai viajar, você começa a pensar, começa a planejar, antes mesmo de estar lá, já se alegra com essa notícia, com esse fato, né? De passar um tempo ali com a família, de passar um tempo de férias e tudo mais, né? Então, e nós que agora olhando de uma perspectiva espiritual, todos nós vamos viajar um dia, né? Vamos sair aqui desse mundo, estamos aqui como peregrinos. Por exemplo, a Rússia está em guerra com a Ucrânia e a gente sabe que muitos ucranianos saíram do seu país quando começou a guerra. Muitos fugiram, saíram para Polônia, outros para alguns pode ser que até vieram aqui para o Brasil, para a Argentina também, acho que eu ouvi dizer. E eles estão fora do seu país natal. E a guerra ainda continua lá, depois de todo esse tempo, mas alguns ou muitos estão esperando a hora de poder voltar para o seu país de origem. Eles estão refugiados, estão morando em outro lugar, mas eles sabem que o lugar deles é lá. Então, a gente também está aqui de passagem, como peregrinos aqui nesse mundo, né? Como o Abraão falou, sou peregrino aqui nessa terra.
nós também somos peregrinos aqui. Estamos de passagem e vamos logo, logo, né, voltar. Voltar para onde? Né? Se nós realmente estivermos ali confiando em Jesus, no que ele fez por nós, no que ele, no preço que ele pagou por nós, que ele sofreu em nosso lugar. Se nossa fé estiver colocada totalmente nele, nós temos ali garantia, a certeza de que vamos estar com ele para sempre, né? Então, e essa viagem, e aqui tem um problema que ou as dificuldades da vida podem nos fazer esquecer dessa perspectiva, fazer a gente só pensar no aqui e no agora, né? Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família e as dificuldades e tudo mais. A gente fica tão entretido com as coisas aqui. Eu tenho que conseguir mais, eu tenho que conseguir uma casa melhor, eu tenho que conseguir um carro melhor e etc. E tantos cuidados aqui do mundo fazem a gente esquecer desse fato, que a gente está aqui de passagem, a gente aqui é peregrino, passageiro nesse mundo. Então, temos que tomar esse cuidado, né? E outra coisa também são as distrações, os prazeres do mundo, né? Hoje em dia, num mundo tão cheio de tecnologia, de distrações, de entretenimento, né? Seja nas mídias sociais, e cinema, e TV, e tantas outras coisas que a gente pode ter momentos de alegria aqui nesse mundo, que podem também fazer a gente ficar distraído e esquecer dessa realidade. Estamos aqui de passagem, passageiros e peregrinos, né? Então vamos ter sempre esse olhar para as coisas eternas, não olhar só para as coisas aqui desse mundo. Deixa eu voltar a compartilhar aqui para a gente caminhar para a conclusão. É, então, a gente viu aqui, né, que lá em 1 Pedro 2,11, o Pedro ele dá a seguinte instrução, né, para a igreja, para os crentes. Ele fala assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, né? E fuja dessas paixões carnais. Abram mão disso, porque vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, vocês não são daqui. Vocês estão vivendo aqui, mas agora vocês são de Deus. Então, vivam como filhos de Deus. Essa que é a ordem, o chamado de Pedro para os crentes, né? E nessa sepultura que o Abraão comprou, né? Ali ele acabou comprando ela, né? Porque o proprietário ali, ele disse o seguinte, ele falou, ele queria tanto comprar, ele falou, não, mas o que que é isso? Essa propriedade vale 400 ciclos de prata. Mas o que que é isso entre mim e você, né? Nossa amizade vale muito mais que isso. Então era um valor estimado de 4,5 kg de prata. Não sei quanto que isso daí valeria hoje, mas era um valor bem considerável, né? Porque lá em Jeremias, ele é citado lá uma parte que ele comprou um terreno por 17 ciclos de prata. E aqui a gente vê que o Abraão comprou esse pedaço de terra por 400 ciclos de prata. Não sei quanto era, mas era um valor bem importante. Mas ele não pechinchou, ele não barganhou, ele pagou ali, né, sem reclamar, porque ele sabia o quanto valia para ele essa propriedade, né, da promessa de Deus, que ele seria ali, ele e a sua descendência seriam possuidores da terra. Então aquilo ali era um gostinho, né, antecipação do prazer de receber a promessa de Deus. Então, tanto que ali a Sara foi sepultada, depois Abraão,
Isaac sepultou ali seu pai, Abraão, nesse mesmo lugar. Aí Isaac e Rebeca foram sepultados ali, também Jacó e Lia. E o José, que era filho de Jacó, lá no Egito, antes de morrer, ele pediu para os seus irmãos que ele queria que os ossos dele fossem levados para Israel. E essa viagem, né, de Moisés tirando o povo ali de Egito para Israel, que era para ser uma viagem curta, mas devido à desobediência do povo, demorou 400 anos, né? Imagine só, 400 anos as pessoas ali levando, guardando ali esses ossos ali, os restos mortais do José, para finalmente ser sepultado ali junto com os patriarcas ali, Abraão, Isaac e Jacó, né? Porque era muito importante para eles, porque eles conheciam a promessa de Deus, que aquela terra seria ali dado a eles, né? E então, lá em Hebreus 11:8, é nos contado que pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Olha que interessante, o autor de Hebreus, ele, quando menciona aqui os heróis da fé, né, as pessoas que fizeram grandes feitos pela fé em Deus, ele fala que Abraão, ele recebeu a promessa, peregrinou na terra, mas ele aguardava a cidade que tem fundamentos, né? Uma cidade que nunca, um firme fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor, que é uma menção à própria Jerusalém celestial, né? A terra definitiva onde nós que cremos em Jesus iremos habitar para todo sempre. Então Abraão, ele tinha essa visão da cidade eterna, né? E a nossa cidade, a nossa terra prometida, né? O que isso tem a ver com nós? Que Canaã, a terra prometida ali a Abraão, é uma figura, né? É um tipo da Jerusalém celestial, que é o lar eterno de todos os crentes, né? Está escrito lá, uma das descrições dessa terra prometida a nós, está lá em Apocalipse 21:2 até 4, que ela diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Que promessa, né? Maravilhosa. A gente sabe como vai terminar as coisas, né? O capítulo, Deus deu para nós ali uma revelação de Apocalipse a João e ele escreveu e deixou para todos nós, né? Que Deus vai concluir, ele vai colocar um ponto final no pecado, na morte, no choro, em tudo que é contra ali a sua vontade. E ele vai habitar com os seres humanos, aqueles que forem salvos, né? E quem pode ser salvo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê,
né, irmãos? Se nós cremos, né, nós também estamos destinados a esse futuro maravilhoso, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. Essa é a promessa, é a nossa promessa, a nossa terra prometida, né? Que nós devemos viver aqui com essa certeza, com essa segurança, né? Vamos ter que trabalhar normalmente, isso não vai poupar nós, né? De fazer as coisas aqui desse mundo que nós temos que fazer. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer tudo aqui, mas com os olhos lá na eternidade, onde é o nosso destino eterno. E se a gente tem esse olhar, essa esperança, nossa vida vai ser diferente, né? Nós vamos viver mais alertas, né? Não dando ali o lugar ao pecado, não dando lugar ao egoísmo, à ganância, a não achar que tudo, nossa vida se resume só aqui, né? A gente vai ter uma vida diferente. Então, por último, irmãos, para concluir, né? Por que que é importante a gente lembrar dessas coisas? Falar, eu não gosto de pensar. Tem gente que não gosta nem de pensar em falar de morte, falar que um dia vai morrer, que isso traz azar e etc, né? Mas para gente que crê em Jesus Cristo, pelo contrário, né? A gente sabe que quando sair desse mundo, como o apóstolo Paulo falou, viver para mim, morrer é lucro e viver é Cristo, né? E ele falou: eu não sei se eu quero continuar aqui com vocês ou se eu quero ir para a presença de Deus, porque ele falava que ir para junto de Deus é infinitamente melhor, né? Então, viver com essa realidade, deixa eu ver aqui. Tem três coisas, né, que dá para nós. Uma alegria, que ela é maior, né, ela transcende as circunstâncias, então é uma alegria que não depende das circunstâncias, se nós temos dias difíceis ou fáceis, né, como muitos de nós aqui tem muitos dias que são difíceis. Deus sabe tudo, né? Nós não sabemos, mas cada um tem a sua luta diária, seja com doença, com enfermidade, muitos com dificuldades financeiras e tantas coisas que nós temos que enfrentar, né? Mas existe uma alegria que vem da parte de Deus para aqueles que creem nele, que é maior que todas essas coisas e faz a gente ser grato a Deus em todas as circunstâncias, né? Segunda coisa, ela nos ajuda a enfrentar as dores da vida, né? Por mais que esse mundo aqui é cheio de dor, a gente tem um conforto de Deus. Se a gente crê nele, se a gente tem essa esperança de que eternamente estaremos com ele, né? Vamos ter essa conforto, essa presença de Deus que nos ajuda a enfrentar qualquer ocasião. E por último, isso daqui também é uma coisa importante, é um teste na vida dos crentes, né? Que viver com uma perspectiva da eternidade nos guia para amar outras pessoas. E amar as pessoas não pode ser de palavra e de boca, tem que ser com atitudes e com ações, né, que demonstra isso, né? E uma das coisas, né, é, é suprir a necessidade das pessoas que estão passando por necessidade, você ajudar de alguma forma, estender a mão, né? Ajudar aqueles que estão com, com alguma necessidade física, como o Tiago mesmo falou, né? Que adianta, irmão, se você vê um irmão ali passando frio ou passando fome, se você fala para ele, Deus te abençoe, irmão, mas não faz nada para ajudar ele, que valor tem? Se você vê ele passando frio, você não dá um agasalho, ou se você vê passando fome, você não dá uma comida e fala só,
de palavra, né? Ô irmão, eu te amo, Deus te abençoe. Que valor tem? Tiago fala que a fé sem obras é uma fé morta, né? Agora, a fé viva é a fé que age em favor, né, dos amados em acordo com a palavra de Deus. E outra coisa aqui mais importante ainda, né, que é a coisa mais amorosa para fazer, para demonstrar para as pessoas, sabendo que todos nós vamos sair desse mundo e olhando do lado as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que estão destinadas assim, se sair desse mundo sem Cristo, é perecer eternamente, né? A gente precisa realmente ter o amor de Deus para falar para eles, né? Falar para eles do amor de Deus, falar do perigo que é estar sem Cristo, estar sem Jesus, estar afastado de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Ele mesmo disse isso. Então, a coisa mais amorosa que a gente pode fazer por alguém é compartilhar o Evangelho, né, com essa pessoa. É falar dos perigos de uma vida sem Deus e falar das alegrias e da recompensa e das bem-aventuranças, da felicidade que é uma vida com Deus, com o perdão de Deus de todos os nossos pecados, uma vida com a certeza de que somos amados, filhos de Deus, recebidos como filhos de Deus, e temos ali uma esperança eterna que ninguém pode tirar de nós, né? Ainda que tirem tudo de nós, essa esperança e Deus, ninguém pode tirar de nós. Amém, irmãos? Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Vamos orar? Amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos ler na tua palavra que Abraão era um homem de fé, um homem que foi chamado por ti e pela fé ele obedeceu, ele seguiu e ele tinha essa promessa do Senhor na vida dele. Ele creu e ele viveu aguardando ali não só a promessa aqui para esse mundo, mas também a promessa da eternidade com o Senhor, a cidade que tem firme fundamento, do qual Deus é o construtor. E obrigado, Senhor, porque um dia, se cremos no Senhor, podemos também ter hoje essa esperança, essa certeza de como Abraão teve, nós também podemos ter, Senhor. Muito obrigado, e porque a morte não é o fim, mas para aqueles que estão em Cristo é uma um abrir e fechar de olhos para estar na tua presença para sempre. Então, nos ajuda a viver dessa forma, Senhor, viver com uma fé firme, uma fé viva no Senhor Jesus e andar como filhos de Deus e ser também proclamar que Jesus é o Salvador para toda a nossa família e amigos. Nos ajuda, Senhor, a dar um bom testemunho do Senhor, como Abraão, que as pessoas reconheciam nele a presença de Deus. Que assim seja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Volto para a pastora Ruth. Ah, Muito obrigada, Alex. Que mensagem deliciosa de a gente ouvir, né? Tem uma frase que fala assim: a pessoa só aprende a viver quando sabe enfrentar a morte. E isso que é saber viver, né? 私たちは死を直面することを学べば、人生を生きることも知っているという、言葉があります。ね、私たちは死をするながらは生きることができないことですよね。Nós não podemos viver tendo medo da morte. Mas como é bom poder viver sem ter medo da morte.
Que evangelho, que palavra cheia de esperança que nós temos para podermos compartilhar. Se amamos, nós compartilhamos isso. これこそが本当の望みであり、私たちは本当に愛しているのであれば、この福音を多くの人たちにお伝えすることですよね。Então vamos ter momento de louvor em japonês, por favor. 私たちは今から日本語の賛美をいたしましょう。日本語で賛美いたしましょう。賛美していきましょう。大いなる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに聖なる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに今弱い者よ叫べ勇士だと勝利の主が共におられる。今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。大いなる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに聖なる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに今弱い者よ叫べ勇士だと勝利の主が共におられる。今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。今貧しい者よ今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。感謝します。感謝感謝します。Teve duas palavras que repetiu, né? Que repetiram. Pobre e fraco. E, na verdade,
podemos dizer em relação à morte? Nós somos fracos, portanto, nós temos que enfrentar a morte. Não somos fortes eternamente. E também a pobreza no sentido que a gente não é dono da vida, né? A gente é pobre nesse sentido. Não temos o poder da vida, né? Nós não somos tão ricos para podermos dizer que eu tenho a garantia da vida. Mas graças a Deus que nós somos fortes e ricos em Cristo Jesus. Temos a vida eterna. 私たちは貧しいものであり、また弱いものである。しかし、その弱いと貧しさは、私たちは死がある。私たちは死を味わわなきゃならない貧しさと弱さがありますけれども、富むことができる力があるのはキリストの永遠の命をいただくためです。素晴らしいことですよね。本当に私たちは富んでいるものです。また力があるものです。イエス様の永遠の命をいただいているものです。Graças a Deus, somos ricos e fortes, porque temos a vida eterna. Então, vamos partir para os pedidos de oração, né? A igreja de Araçatuba disse que vai precisar sair, porque eles vão, acho que, celebrar a última Santa Ceia com o pastor Marutani. Mas vamos aqui desejar um feliz aniversário para o pastor Marutani. Então, como a Igreja de Piedade, gostaríamos de fazer a última oração para pastor Marutani, para pelo seu aniversário de 87 anos e também pela sua mudança, que Deus possa mantê-lo forte e rico no Senhor. Então, antes de Igreja de Araçatuba saírem para realizarem a Santa Ceia, gostaria que, Alex, você pode fazer a oração pelo pastor Marutani? Sim. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do pastor Marutani, Senhor. Obrigado, Senhor, por tanto que o Senhor fez para ele e através dele no teu reino, Senhor. Obrigado por uma vida consagrada a ti, uma vida onde nós podemos também falar como Abraão, que ele é um príncipe do Senhor, porque ele entregou a vida ao Senhor e tem proclamado tua palavra até aqui, Senhor. Muito obrigado por ele, pela sua esposa, pela sua família, que o Senhor possa abençoar ricamente lá agora em outra cidade, que o Senhor proteja, dando saúde, dando vida e força e sustenta a sua fé. E obrigado, Senhor. Cuida também da igreja de Araçatuba, Pai, prover tudo que eles precisam ali, todos os irmãos, que possam ser firmes no Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa querido irmão Marutani. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Só como testemunho para a igreja de Araçatuba, eu fiquei 8 anos em Piedade, né? Antes disso, o pastor Cunizo. E o pastor Marutani também teve passagem pela igreja de Piedade, mas a igreja de Piedade ficou também sem o pastor morando lá por um bom tempo, né? Mas sabe, Deus preparou Alex. Deus sustentou, né, a família do Alex. Alô? E também, né, Alô? as pessoas que Deus foi agregando. Então, amados irmãos, nós gostaríamos de encorajar a igreja de Araçatuba, né? Jesus é o bom pastor, ele vai continuar cuidando, mas com certeza ele tem um legado para vocês não tido idade, não é? Assim como Alex pôde crescer e vai ser ordenado logo, logo como pastor, né? Nós vamos confiar que a igreja de Araçatuba também terá o pastor logo em breve preparado para vocês. Então, tome a responsabilidade que Deus deixou, né? O legado que Deus deixou para a igreja de Araçatuba através da vida do pastor Marutani. Houve ainda o pastor Cunizo antes, o pastor Ixi, o pastor Ken, que passou por ali também. Então, tenham certeza que Deus haverá de dar continuidade, porque ele não desiste. Toda boa obra que ele começou, haverá de completar até a sua vinda. Que o Senhor possa abençoar esse momento de Santa Ceia. Muito obrigada, pessoal. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau.
Deve ser bastante difícil, né? Precisar despedir do querido pastor tão amável, tão carinhoso, tão, né, tão dedicado. Mas com certeza Deus vai mantê-los bem firmes e fiéis e que eles possam ter esse momento de crescimento. Então, agora vamos para aquela planilha. Eu espero um pouquinho aqui. Essa semana temos também aniversário da senhora Tamae. Dia 7, sexta-feira, né? Uau! Parabéns, senhor Tamais. Eu compartilhei ou não compartilhei? Ainda não. Ainda não. Eu sou super atrapalhada, gente. Ainda bem que Deus preparou gente Agora muito sim, melhor agora do que sim. eu, né? Né? Então tá bom. Vamos então fazer pedidos. Érica, que prazer você estar conosco. A dona Yukia também está conosco? Obrigada, estamos sim. Minha mãe tá no outro celular lá na cozinha e eu tô aqui no quarto. Ah, a sua Estamos mãe agora juntos, está com você. Que tá bom. comigo. Semana passada a gente não conseguiu entrar porque nós estávamos juntos, mas nós estávamos visitando um tio e aí não conseguimos Aham, entrar. Outro. aham. É Mas Dia muito dos Pais, obrigada né? pela atenção. Flores para Dia dos Pais, né? Que a gente tem que orar, não é? Por favor, peço oração. Tá? As flores estão bem abertas, elas adiantaram um pouco, mas eu acho que a gente vai Aham. conseguir entregar sim ainda. Então, Então, peço oração, por favor. tá bem. E a saúde da dona Yukia? Ela caiu há uns dias atrás, tá com um pouco de Oh, dor, assim, sabe? No coxinha, ah, assim, sabe? Ela tá um nossa. pouquinho dolorida esses dias, então eu peço que ela orem por ela para que ela melhore um pouquinho. Então, vamos orar pela senhora Yukia. E diz que vai vir um frio. A senhora também estava fazendo oração de que vai chegar um frio esses dias, é isso? Né? Então, Parece que tá vamos orar pela proteção de todos, né? isso. Idosos, em especial, né? É. Então, e mais? Oi, senhora Marico. A gente não tá ouvindo. Você desbloqueia o áudio pra gente ouvir. Mariko Shimai, アウディを開いてください。聞こえません。マイクをお開きください。あ、これね。キブリチ。はい。ああ、開いた。開きましたね。すいはい。ません。今電話が入ったんですけど、私のはい。兄がイビューナにいて、奥さんがずっと調子悪かったんですよね。はい。で、なんか、今、アンブランス屋を呼んで、もうダメみたいっていうあれがあって、それで、みんなにね、彼女がね、安らかにはい。平安に生けるように、みんなはに、い。皆さんにお願いしてほしいんです。お名お祈って前はほしいんです。何ですか？は福い。お江、名前は何？はい。白浜、福江、白浜。あ、はい。もう1年ぐらい前からずっと下痢や出血が続いてたんですよね。はい。で、今日、大出血して、それでもうなんか、意識が朦朧としてるような状態
だっていう知らせがあったんですけど、今それで病院にアンブランスを呼んで、今病院に運ぶもうダメみたいって言ってるから、それはもう私もそれは考えてたんですけどね。餌はい。を、とにかくela mesmo, né, tem que ter paz, né, はい。はい。 tranquilo, Então e vamos que fazer a põe a mão oração de agora. Deus, né? はい。はい、お Então 願いします。eu vou fazer a oração urgente. Sim, Querido お願いし Pai, agradecemos, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, em quem podemos recorrer, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Ó Deus, o Espírito Santo de Deus, por favor, que o Senhor possa estar ministrando diretamente na alma da senhora Fukui, preparando-a para enfrentar a morte, a eternidade. Que ela, pela fé, possa clamar por ti, que ela possa encontrar a verdadeira paz, que ela possa confiar em Jesus, o único caminho que nos leva à eternidade. Que o Senhor possa estar amparando-a e aliviando-a nesse momento e, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus possa iluminá-la no seu interior, conduzindo-a para a morada eterna, porque parece que medicamente não tem mais jeito, mas para o Senhor é Deus de quem pode operar milagre. Por favor, Senhor, esteja com ela, amparando-a, envolvendo-a e esclarecendo-a, e que ela possa depositar a fé no Senhor. Tenotos madoso kono Shirahama Fukui-sanが神様に囲まれ、神様に光をいただき、真理を知ることができ、イエス様に信仰を持つことができるように、どうぞ神様ご自身が福井さんの心にお働きくださいますようにお願いいたします。どうぞイエス様にある平安、確信、死を直面する安心を与えてくださいますように。また、神様は奇跡を行うことができますから、どうぞ御業をこの福井さんの体にも、魂にも、思いにも、どうぞ神様、平和を与えてください。イエス様にある安全性を知ることができますように、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。Amém. Arigatou gozaimasu. Amém. Então, vamos continuar? Deixa eu só colocar do pastor Marutani para a gente não esquecer, né? Tá? Pelo aniversário e mudança. A quem mais? Como que tá o pai Alessi? A mãe Vigila? Estão bem, graças a Deus. Hoje eu estive lá almoçando com eles. Aí Aham. meu pai ainda anda meio tristinho, mas assim, bem melhor, tá mais consolado, vamos dizer assim. Tem melhorado a cada dia. Minha mãe também caiu também esses dias, mas está bem, passa bem, graças a Deus. A saúde deles está em dia, graças a Deus. Que bom. Alex, você quer falar? Sim, eu gostaria de continuar pedindo oração pelo meu sogro, né, João, que o Alzheimer tem dado uma pioradinha essa semana aqui, e ele muitas vezes não consegue dormir direito, né? Então, para que ele possa ter uma noite boa, né, de sono à noite, e assim, quando ele dorme bem, daí ele tem um dia melhor, né? Agora, quando ele não consegue dormir, aí nem a noite, nem o dia, começa a desandar tudo, né? Mas então, peço para oração para que Deus abençoe que ele consiga ter noites boas de sono. Uhum.
O Juninho entrou e quando entrou de novo, acabou entrando no grupo japonês. E acho que depois não conseguiu voltar. Que pena. Eu gostaria de lembrar toda semana pelos infantos juvenis, né? Que Deus prepare nova geração para homens de fé e mulheres de fé. Itsuko-san はどうですか、皆様。今日入ってませんか？入っておられません。最近全然ニュースがないですね。よし君に電話してみます。はい、ありがとうございます。私もしてもいいです。はい。はい。もし2人がすればもっとreforço. Ai. Então, tem mais alguma coisa? Ah, 先生覚えてます？主人の記念会の時に一緒に聖歌を歌った男の覚えてお人。ります。彼です。彼の奥さんです。でね、彼のがね、これから彼の、あれが精神的に、本当に神様に委ねて、平安と安心のね、気持ちを取り戻すことができるように、彼のためにお祈りください。はい、続いてお祈りさせていただきます。いや、名前は豊かって言うんです。はい。Também. Meu pai, essa semana, ele deu susto. E a gente precisou carregá-lo ao hospital também. A Kyoko passou uma noite inteira no hospital sem dormir. Mas sobreviveu mais uma vez. Ele dá uns sustinhos para nós. 父がね、今週、私たちびっくりさせました。病院まで運ばなきゃなりませんでした。心臓が確かだんだん弱っていることです。けれども、もう一回帰ってきました。一晩病院に。お年いくつでいらっしゃるの？ 93。93。はい。そうなんですか。それじゃあ、うちの主人とあまり変わらない年だったんですね。はい。お宅のお父さんに一生懸命教えていただいて、布教していただいて、信者になったんですよね。Vamos lembrar, gente, da senhora Rosa também, né? Que Deus possa abençoá-la. A gente sente falta dela, né? Então vamos orar, gente. Tem mais alguma coisa? Vamos. Pastora, não tá aparecendo a lista dessa semana, tá aparecendo a lista do dia 27. Então. Desculpe. Então vamos pedir para orar? Vamos. Vamos pedir para a Érica. Bom, não, primeiro então vamos pedir para outra pessoa. Vamos pedir para o Elias fazer a oração de 1 a 4. Né? 5 nós fizemos, mas vamos, né, orar
De novo, 5, 6, 7, 8, o Alex, e eu faço 9 e 10. Pode ser assim? Ok. Bom, Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui, mesmo distantes, mas o Senhor é onipresente e está com cada um em todo lugar, Senhor. Senhor, peço que o Senhor esteja abençoando cada vez mais a vida da senhora Tamai, que vai fazer aniversário dia 7, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, Senhor, olhando por essa serva. Senhor, peço também que o Senhor esteja com a colheita da família Camonzec, Senhor, estiagem das flores que estão abrindo, que o Senhor possa estar auxiliando e ajudando nas entregas, Senhor. Senhor, peço também que o Senhor esteja com a senhora Yuki, que sofreu uma queda, está com dores, que o Senhor possa estar removendo essas dores do corpo dela, Senhor, fortalecendo novamente. Senhor, peço que o Senhor esteja protegendo a cada um, principalmente aos idosos, Senhor, nesse tempo de frio, esse tempo que traz muita friagem, gripes e outras coisas, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo, dando saúde a todos os idosos, Senhor. Esse é o meu pedido dessa noite, Senhor. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos colocar agora diante do Senhor todos esses pedidos, Pai, confiando que o Senhor é bom, o Senhor é Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de graça. E obrigado porque o Senhor não nos trata conforme a gente merece, mas é segundo a abundância da sua graça, da sua misericórdia. E o Senhor é bom o tempo todo. Então, pedimos pela senhora Fukui Shirahama, que está doente. Deus, cuida dela. Pedimos a tua bênção, principalmente, Senhor, que ela possa ter esse encontro real, verdadeiro com o Senhor e poder confiar em Jesus de todo o seu coração. Senhor, também pelo pastor Marutani, Deus, pelo fez aniversário ontem. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter cuidado dele e ter separado ele para o ministério da palavra durante todo esse tempo, Senhor. Obrigado porque é um instrumento teu e precioso na tua mão, Senhor. Obrigado pela vida dele, que toda a família, os filhos, possam seguir esse mesmo exemplo de dedicação ao Senhor. Abençoa ali os filhos que estão em Campinas, em Londrina, que todos eles possam servir a Ti com todo o coração também. Cuida lá na mudança, que corra tudo bem também. Pai, também peço pelo meu pai, minha mãe, cuida deles, abençoa, Senhor, sustenta ali em cada necessidade, que eles possam também estar firmados em Jesus e assim poder experimentar a alegria do Senhor nas suas vidas. E meus sogros, pai e minha sogra, também peço por eles. Abençoa ali minha sogra, dá fé no coração, para que ela possa crer no Senhor com todas as suas forças, que ela possa estar ali buscando a Ti com todo o seu ser. E meu sogro, pai, ajuda ele também, que tenha momentos de lucidez para poder ouvir a Tua palavra e poder confiar e crer em Jesus. Cuida dele, do sono, que durma bem também. Te agradeço por tudo. Ora em nome de Jesus. Amém. 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 Querido Pai, nós agradecemos porque a tua aliança é eterna, é de geração em geração. O Senhor é um Deus imutável com as suas promessas, que o Senhor fielmente cumpre. E, portanto, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de cada um de nós, por favor, que o Senhor possa levar esse legado para novas gerações, de fé em fé, Senhor, que o Senhor possa levantar uma nova geração, infantos juvenis, de
homens e mulheres de fé para levar a tua palavra, a tua promessa, a tua aliança, a tua esperança para adiante, Senhor, até a sua vinda. Que o Senhor possa estar preparando na Igreja de Piedade, na Igreja de Araçatuba, em cada uma das nossas igrejas. Pai, esteja especialmente com a Igreja de Araçatuba, que está bastante entristecida, mas que eles possam crescer, confiando cada vez mais no Senhor, e que o Senhor possa levantar homens e mulheres naquela cidade também. Te agradecemos também pela senhora Rosa, que tem sido exemplo de fidelidade, dedicando em tantos lugares ao mesmo tempo, que o Senhor possa estar protegendo e sustentando a sua vida, Pai, inspirando-a pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por tudo e oramos em nome de Jesus. Que a graça do Amém. nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai Celeste, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, cada dia dessa semana e para todo sempre. Aogi negaku wa warera no shu Yesu Kristo no megumi, shitashikima kami no ai, seirei no shitashikima jiwari to, michibiki ga watashi tachi ichidou no ue ni, yutaka ni arimasu you ni. Amém. 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 Muito obrigada, pessoal. ありがとうございます。 Obrigada. Mariko Shimai, Obrigado. moshi nanika areba douzo denwa kakete kudasai. Ai, arigatou gozaimasu. Ai, Boa noite boa a todos, uma boa noite. semana. Obrigado, Boa pastor. Boa noite. Obrigado, noite. irmãos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Oyasumi Boa tchau. noite. Boa nasai. noite. Oyasumi nasai. はい。